Glória a Deus. E versículo 2. Estamos nós nos últimos dias de 2024. Aleluia, glória a Deus. E devemos agradecer. É uma palavra bastante conhecida, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. E diz assim, Romanos 12, aos Romanos 12, e versículo 2, diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, ou não seja conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo a maioria das suas cartas. Ele escreveu dentro de prisões, um homem que muito sofreu pela obra de Deus. Mas nos ensina nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo, ensinando a igreja de Roma e ensinando eu e você a não ser uma pessoa conformada. Em muitas palavras, ele ensinando a igreja a não se conformar com o mundo, mas se permitir deixar Deus transformar cada dia o entendimento. E é isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. E ele termina falando que nós devemos experimentar a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ele ensina. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita, meus irmãos. Como eu disse aqui no começo, talvez você tenha alguma decepção esse ano, alguma perda esse ano. Talvez não foi um ano agradável para você, e não está sendo até aqui agradável para você. Mas o que você vai fazer? É que o apóstolo Paulo ensinava para a igreja de Roma e para outras igrejas. O que nós vamos fazer diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante daquilo que nós estamos atravessando? Estamos atravessando momentos difíceis. O mundo está atravessando momentos difíceis. E nós já dissemos aqui para o Espírito Santo: não espere melhoras deste mundo. Não espere melhora do seu salário. Não espere melhoras neste mundo, meus irmãos. Não, porque o Senhor Jesus ensinou que o mundo passa, o mundo tem que passar, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então nós temos que atentar para a palavra. E aonde está a boa, aonde está a perfeita, aonde está a agradável vontade de Deus, a não ser a palavra? É na palavra que está a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a palavra é alimento. Então nós temos que experimentar cada dia, irmão Pedro. Aleluia! Essa palavra, se alimentar
Se você parou de ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Se você parou de examinar a Escritura, volte a examinar a Escritura. E o apóstolo Paulo estava falando aqui para os irmãos não se conformar com este mundo, porque esse mundo é enganador. Nós temos que vencer esse mundo, porque a Bíblia diz, irmãos, João, na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Oh, glória! Por isso nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos ser conformados com este mundo. Ô irmão, todo aquele que... Olha, é bom alimentar a palavra, né? É bom. 1 João 5, 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? É. Você foi gerado de novo pela palavra, como disse Tiago no capítulo 1. Você nasceu de Deus mesmo? Se você nasceu de Deus, você vence o mundo. Você vai vencer o mundo. Aleluia! A palavra de Deus está falando. É a palavra de Deus que está falando. Mas, irmão, mas esse ano eu só perdi. Só tive perca. Aleluia! Ei, mas se prepara. 2025 está chegando. Se prepara para vencer. Se prepara para... Aleluia! Esta noite, neste último culto do ano de 2024, Deus está falando comigo. Está falando com você. Aleluia! Se você perdeu até aqui, se prepara para vencer. Mas você não vê, aí eu não vejo circunstância nenhuma para vencer. Aquilo que me cerca, aquilo que está à volta de mim, não tem como eu vencer. Não, se Deus está falando, você vai vencer. Vai vencer. A palavra oficial foi lida aqui, segundo as Crônicas, capítulo 32. Nós temos que prestar bastante atenção. Ezequias estava cercado, Jerusalém estava cercado por 185 mil soldados. O Moné é aqui pelo Espírito Santo, segundo as Crônicas, capítulo 32. 185 mil soldados. Aleluia! Ezequias se conformou? Não. Ele se conformou? Não. Ele disse: será que ele disse agora é o fim? Agora é o fim de nós. Olha isso, está cercado por 185 mil soldados. Não tem mais jeito. Como é que nós vamos vencer? Aleluia! Glória a Deus! Mas Ezequias, irmão, era um homem também que não se conformava. Ele levantou e deu uma palavra de ânimo para o povo. E disse: olha, não tem mais, ó Israel, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia! Com eles são braços de carne, mas conosco está o nosso Deus. Dá-nos a vitória. Aleluia! Eu venho pregar nessa noite, aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, e dizer para você e para mim também: não se conforme, aleluia, diante dessa circunstância, diante desse problema, diante daquilo que está te afrontando, diante daquilo que está te fazendo chorar. Não se conforma, aleluia, levanta, usa a palavra de Deus, usa a tua fé, aleluia. Ezequias, ele falou: olha, o maior que está conosco, com eles estão braços de carne, verdade, 185 mil, mas conosco está o Senhor dos Exércitos, e Ele vai nos dar a vitória. Nós cremos. E o que ele fez? Ele ficou conformado? O que ele fez, irmão? Ele chamou o profeta Isaías e disse: vamos orar. Crente que não é conformado, ele não cessa de orar, ele não para de orar, ele vai usar a fé dele. Será que
dele, aleluia, é que nós sejamos não vencedores, mas mais do que vencedores. Porque o apóstolo Paulo ensinou que mesmo, no livro de Romanos, ele ensinou no capítulo de número 8, o canto da vitória, ele ensinou, ele disse, ele põe uma lista muito grande de que tudo, de que ele, a igreja de Roma passava, de que tudo que eu e você passamos, uma lista enorme, uma lista grande, ele incluiu demônio, potestade, ele incluiu, aleluia, vestimenta, ele incluiu comida, ele incluiu guerra, ele incluiu tudo, irmão. E no versículo 37 do capítulo 8, ele disse, olha aqui, olha para mim, Romanos, olha para mim esta noite, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Ele conclui, vencedores não é pelo meu nome, pessoal. Vencedor não é pelo nome de Pedro, de João, de Tiago. Vencedor não é pelo nome do pastor presidente, pastor José Reto. Vencedor não é pelo nome do pastor Edi Ribeiro. Vencedor não é pelo nome do pastor Stigrey. Vencedor não é pelo nome, aleluia, do irmão Fernando. Não. Por aquele que nos amou. Ele te ama. Ele te ama. É por isso que você é mais do que vencedor. Você vai vencer. Você vai vencer. Creia. Deus vai te dar vitória nesse processo. Creia. Deus vai dar vitória para você naquilo que você está atravessando, passando. Não desfaleça. Glória a Deus. Não seja conformado. Não se conforme. O irmão tocou, o irmão César tocou aqui, que no céu não é pecado. Não se conforme em primeiro lugar com o pecado na sua vida. Esse ano inteiro nós entramos em muitas casas. E agora por fim, às vezes estava a luta tremenda dentro de uma casa. E o Espírito Santo nessa semana foi para uma casa que incomodou. Oramos ali já por várias vezes para aquela pessoa. E ali não tem erro, não tem. Muitas vezes, irmãos, a pessoa tem que colocar a casa em ordem, tirar o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado ele faz divisão entre nós e Deus. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então nós não podemos nos conformar em primeiro lugar com a sujeira, com o pecado que está em nós. Nós temos que limpar a casa. Nós temos que colocar a casa em ordem para Deus começar a operar ali, aleluia, nós fomos. A pessoa está em adultério, está no mundo dos vícios, a pessoa sofrendo e conformada com este mundo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para a igreja, não se conformar com este mundo, mas começar a ser renovada pela transformação através da palavra de Deus e começar, aleluia, receber e perceber como é a boa e a vontade perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo morresse ali, 185 mil. Ezequias tomou uma atitude, irmão. Em primeiro lugar, ele levantou e ele deu uma palavra de encorajamento. Ele deu uma palavra de ânimo para o povo, para a congregação de Israel. Ele deu uma palavra de ânimo. Aleluia. Depois ele chamou o profeta Isaías. Vamos orar, vamos buscar Deus, não vamos nos conformar. 185 mil está aqui cercando a cidade, estão zombando de nós, porque os inimigos zombavam deles. Os inimigos ali, eles zombavam deles. A Bíblia diz que enquanto Ezequias e Isaías começou a orar, não se conformou. Nós estamos falando da palavra de Deus aqui, ali em resumo, parece que foi um dia, dois, não, irmão, foi mais de mês
Talvez você teve muitas perdas esse ano e você quer se entregar, você quer se conformar. Não, se levanta nessa noite. É a palavra de Deus para você nessa noite. Se levanta nessa noite. Diga que você é um Deus que tudo pode. Diga que você é um Deus que vai te dar a graça e a vitória em nome de Jesus. E ele, Isaías, o profeta Isaías começou a orar. A Bíblia diz: olha, Deus, a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Deus não é para mim resolver. Vocês estão orando para mim, não é Deus, eu vou resolver porque vocês não se conformou. Vocês não ficaram acomodados. Eu vou resolver para vocês. E ele enviou um anjo. O anjo veio, matou-nos 185 mil. Um anjo só, 185 mil soldados. E a Bíblia fala no livro de Salmo, no capítulo 34, que o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. E aí? Aleluia, onde eu vou, onde está atrás. Aleluia, onde eu vou, onde está atrás. Aleluia, onde está atrás. Aleluia, o anjo do Senhor está acampado ao redor, mas é daquele que teme ao Senhor, daquele que teme ao Senhor. O anjo do Senhor acampa ao teu redor, onde eu vou, onde está atrás. Aleluia, levanta quem se levantar. O anjo do Senhor está pronto, com espada desembainhada. Aleluia, para ele livrar. Glória a Deus. Nossa, a nossa quer falar dos filhos. Vamos orar com os nossos filhos, irmão. Não tem nem o meu aqui nessa noite. Eu estou orando. Glória a Deus. E é através das nossas orações que Deus está guardando eles. Deus está livrando eles. Aonde eles estão, Deus está livrando, está guardando. Nós temos que orar para eles se converterem. Vamos continuar orando. 185 mil. Só sobrou o rei, irmão. Só o rei. O rei fugiu. O inimigo fugiu. Só sobrou o rei. Aleluia. Fugiu para a Síria. Quando ele chegou lá, os filhos dele já estavam lá preparados para matar. E mataram. Irmão, não adianta zombar do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus. Não adianta. Glória a Deus. Deus vem. Aleluia, glória a Deus. Sempre um anjo preparado. Aleluia. Para nos ajudar. E a Bíblia diz que eu e você temos um inimigo também chamado Satanás, mas a Bíblia diz também para nós sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele também vai fugir de nós. Glória a Deus de poder, ele também vai fugir de você. Aleluia. Então conosco está o Deus Todo-Poderoso, como diz Ezequias. Tem um anjo acampado ao nosso redor. Aleluia. E nós ainda temos força, poder, como o Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Aleluia. E todo o poder das trevas. Olha o poder que Deus te deu, irmão. Aleluia. Eis que vos dou poder. Você tem poder. Você tem poder. Eis que vos dou poder. Você está temendo por quê? Está com medo por quê? Eis que vos dou poder para pisar serpente, para pisar escorpião. É demônio, é demônio. Serpente, escorpião, é demônio. E todo o poder das trevas. E nem dano algum. Aleluia. Nos acontecerá. Não temas, não tenha medo. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso que te trouxe até aqui é o Deus Todo-Poderoso que vai fazer você atravessar de 2024 para 2025, subindo, 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 com vitória. Eu creio, aleluia, eu creio, aleluia. Vamos concluir aqui o que diz 1 João 5,4. Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Podia parar aqui. Eu podia
Ele falou: irmão, muitas vezes Deus falou comigo através do irmão, com a irmã, mandou um versículo para mim, eu não dei nem bola, não dei nem atenção. Falou, muitas vezes falou uma palavra na igreja, eu não dei nem atenção para aquela palavra. Ele disse para mim hoje. E às vezes Deus está falando comigo e eu não dei atenção. E eu falei: verdadeiramente é assim mesmo, meu irmão, porque o Senhor Jesus disse, aleluia, quando Ele enviou os 70, Ele disse: eu vos enviarei para pregar a minha palavra, aleluia. Aqueles que te ouvirem, me ouvirá, e os que me ouvirem, ouvirá o meu Pai que está no céu. Enquanto eu estou pregando aqui, é Ele me usando. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo Ele, vocês estão ouvindo o Pai que está no céu. Louvado é o nome do Senhor. E Ele está dizendo para você: não se conforma com este mundo. Não fique conformado com essa situação. Não. Aleluia. Levanta nesta última hora, como diz lá o profeta Isaías no capítulo 60. Levanta-te e resplandece. É para você levantar, meu irmão. Aleluia. Levantar no clamor, levantar na oração, levantar na consagração, levantar no jejum, levantar na leitura da palavra, levantar na prática da palavra, levantar no amor, levantar na união, ou limpar a mão, abaixar a pai, ou gloriando a glória a Deus de poder. Bendito é o nome do Senhor. Tem pessoas, irmão, aqui na nossa igreja mesmo, que quando às vezes é o irmão fulano, Bertano, que vai pregar, a pessoa vira a costa, a pessoa sai, vai para a porta, para casa, vai para casa, aleluia. Talvez se estivesse aqui nessa noite, um famoso, aleluia, esse lugar aqui estaria repleto, e às vezes repleto até lá fora, para ouvir o famoso. Muitas pessoas que viram as costas, não dão crédito, aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus. Meu irmãos, glória a Jesus. Eu vou insistir nisso aqui, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Será que eu nasci de Deus mesmo? Se eu nasci de Deus, eu vou vencer o mundo. Eu vou insistir nisso aqui nessa noite. Aleluia. Eu vou vencer o mundo. Mas tem um ponto e vírgula. E está escrito assim: e esta é a vitória que vence o mundo. Oh, meu Deus. Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É através da sua fé. Deus conta com a sua fé. É através da sua fé que Ele vai agir. É através da sua fé que você vai vencer. É através da sua fé que você vai vencer. Aleluia. Creia tão somente, aleluia, na palavra de Deus. Aleluia. E não seja desconformado com esse mundo. Vença ele pela fé. Você nasceu de Deus. Você não nasceu, aleluia, de algo, aleluia, Deus. Como diz João, da vontade do Pai, da vontade da Mãe, mas você nasceu de Deus. Se você nasceu de Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Não se conforma, aleluia, com este mundo, mas seja transformado. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele transformar a tua vida. Aleluia, glória a Deus de poder. Louvado é o nome do Senhor. Aqui está a palavra de Deus para nós, homens como Ezequias, homens como o apóstolo Paulo, que não se conformou, aleluia, com esse mundo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Eles experimentaram qual era a vontade de Deus, o que Deus tinha preparado para eles, o que Deus, aleluia, tinha para eles. Eles experimentaram. Deus quer que você experimenta. Deus quer que você experimenta neste ano que vai, aleluia, entrar coisas novas. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Aleluia, Ele diz na sua palavra, o apóstolo Paulo diz na sua palavra: se alguém está em Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém nasceu de novo, aleluia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As
eu perdi algo, já passou. Esse ano eu fui reprovado em algo, já passou. Glória a Deus. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Deus tem coisas novas na tua frente. Aleluia. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo também escreve: esse homem, ele não era conformado. Em Filipenses capítulo 3, ele disse: aleluia, glória a Deus de poder. Uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás de mim. Aleluia. Isso é a atitude de quem não é conformado. Uma coisa ele disse: eu faço, e na cadeia, e preso, depois de ser espancado, chicoteado, ele disse e escreveu: uma coisa eu faço, aleluia, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás de mim, aleluia, eu vou avançar para as coisas que Deus coloca na minha frente. Eu vou avançar para o alvo da soberana vocação de Deus. Aleluia. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um céu novo, uma terra nova preparada para você. Deus tem vitória, bênção nova preparada para você, meu irmão. Esquece, deixa as coisas velhas para trás, avança para as coisas novas que Deus está colocando dentro de você. E é tudo pela fé. Eu não estou vendo nada, né, irmão? Eu falei: não está pegando, eu não estou vendo nada. É tudo espiritual, é pela fé. Se você fechar o olho carnal e o olho espiritual, você vai ver que Deus vai colocar coisas novas na tua frente. Você vai ver que Deus vai colocar coisas boas, novas na tua frente. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A vontade de Deus é boa, irmão. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável, o caminho da tua vida. Eu vou terminar, eu vou fechar. Aleluia, Deus tem poder. Esse apóstolo Paulo, ele não se conformava, irmão. Ele sempre buscava ensinar, aleluia, ao povo, à igreja, a buscar, aleluia, a entender, a compreender qual era a vontade de Deus. Quando nós, aleluia, aprendemos o que é a vontade de Deus para nós não vamos, aleluia, ficar murmurando, nós não vamos ficar, aleluia, glória a Deus, muitas vezes decepcionados. Não, nós não vamos, porque nós sabemos a vontade de Deus. Efésios 5:17 e o 18. Olha que o apóstolo Paulo escreve aqui para os irmãos pegarem de Éfeso. Aleluia. Olha, 17, 5 e 17. A vontade de Deus. Aleluia. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Oi? Glória a Deus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade de Deus. Aí o 18 ele conclui: e não vos embriagueis com vinho. A vontade de Deus é que nós não nos embriagamos com vinho, não nos embriagamos com esse mundo, mas a vontade de Deus é que nós vencemos esse mundo. Não nos embriagamos com o pecado, com a consciência. A vontade de Deus não é essa, mas a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você sejamos, aleluia, repletos, aleluia, das ricas bênçãos espirituais. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você, aleluia, se levante, que você, aleluia, seja próspero espiritualmente, seja próspero em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu vou concluir, irmãos. Ainda a Bíblia diz, o Senhor Jesus falando em João 6:40, ele diz, aleluia, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscito no último dia. Então foi falado aqui pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a igreja. E a vontade dele, glória a Deus, é que você tenha a vida eterna, é que você seja ressuscitado na ressurreição do último dia. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que aconteceu até aqui, pergunta para Deus: foi a sua vontade,
Se foi a vontade de Deus, aleluia, termine esse ano glorificando a Deus. Termine esse ano agradecendo a Deus. E se prepare, que Deus vai colocar coisas novas na sua frente. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a minha vida. Deus tem algo novo, aleluia, para a nossa família. Deus sempre terá algo novo para mim, para você. Mas Ele pede e fala conosco neste último culto de 2024. Não se conforme, não esteja conformado, não seja conformado, não seja acomodado. Aleluia, nesta hora se levanta, aleluia, busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto o seu nome pode estar perto. Aleluia, se levanta. Mais uma vez eu digo no clamor, na oração, na consagração, se levanta e põe em prática a palavra de Deus. E o Deus que faz estar com você. Aleluia, e a história chegará na tua vida. Sou Adba, sou feliz.